Olá, meus amigos queridos da Casa do Caminho, que alegria poder estar aqui mais uma vez representando essa casa de amor, de trabalho de Jesus, aonde nós vamos sempre em busca de um conforto espiritual e o acolhimento sempre nos é ofertado com tanto amor, com tanto carinho pela equipe do Dr. Herman, pela equipe dos Bons Espíritos, por Dr. Bezerra de Menezes e pela equipe encarnada da casa que tanto nos acolhe, nos cuida com tanto carinho. Então, nesse momento, nós agradecemos muito, muito mesmo a essa possibilidade de estarmos aqui. E antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos lembrar de dois avisos importantes da nossa casa que tem um trabalho que não é só o do estudo, é o trabalho social também tão importante para nos dar o sustento do nosso espírito, enquanto estamos aqui no corpo físico. Então, no dia 22 de outubro, vai acontecer o 20º Encontro Espírita sobre a vida e obra de Dr. Bezerra de Menezes. É a segunda parte, é um tema muito importante sobre nós na atualidade, como que o mundo está se comportando diante de tantos problemas e dilemas. E esse encontro será de 9 às 13 horas presencial na casa. Então, quem tiver interesse, e eu não tenho informação se ele vai ser transmitido online, mas de qualquer maneira, todas as informações estão nas nossas redes sociais e quem tiver interesse pode já fazer a sua inscrição. E também nosso segundo aviso é que iniciou a campanha de Natal, Nós já estamos em outubro e assim com bastante antecedência para que todo mundo possa se organizar e poder de alguma forma colaborar. A gente tem a distribuição das bolsas de Natal para as crianças e os kits das ceias natalinas para as famílias. Isso é muito importante, eles contam com essa colaboração que todos nós de alguma forma conseguimos doar. E se a gente não conseguir doar uma cesta inteira, que a gente possa contribuir com algum valor para somar naquela quantidade de objetos que talvez porventura venham a faltar. Então, que nós nos organizemos, que é um movimento muito bonito, a espiritualidade conta com a nossa ajuda, com o nosso esforço para que a gente possa distribuir para essas famílias tão sofridas que muitas vezes passam o ano inteiro e só tem essa possibilidade de receber alguma coisa melhor no Natal, e é uma felicidade, é uma festa muito linda. Então fica aqui o convite da nossa casa querida para todos aqueles que puderem contribuir. E agora vamos fazer a nossa prece agradecendo ao nosso Senhor Jesus, bondoso Mestre, ao nosso Pai Celestial e a todos os bons espíritos, Dr. Herman e sua equipe, nesse momento atuam sobre nós para que possamos ter o discernimento e o entendimento de tudo que for transmitido nesse estudo de hoje, graças a Deus. E hoje nós entramos no capítulo 4 do Livro dos Espíritos, do princípio vital, seres orgânicos e inorgânicos, a vida e a morte. E esses dois itens, eles são muito importantes, eles são muito de extrema importância para o nosso estudo, porque quando a gente compreende o que nós somos na nossa essência e o que nós estamos na condição de encarnados, porque nós não somos o nosso corpo de carne, nós estamos em um corpo de carne, para que nós nos manifestemos no mundo. E quando a gente compreende esses processos, a nossa trajetória, o nosso caminhar por esse período enquanto nós estamos aqui no corpo terreno, ele fica mais, eu diria assim, mais palatável, porque nós passamos a compreender os processos. Aquela pergunta que nos é muito comum, que nos chega sempre no momento da dor: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso veio ao meu encontro? Por que essas dores no meu corpo físico? Por que a questão
das minhas dificuldades, né? Então, tão importante quanto nós estudarmos sobre as questões da alma, também estudarmos sobre as questões do nosso corpo físico, da parte orgânica, da parte inorgânica, do mundo em que a gente habita, para que a gente possa fazer essa correlação, senão a gente se sente jogado aqui. E isso, por que eu estou aqui? Por que eu estou nessa família? Por que eu estou nesse país? Por que eu estou nessa condição em que eu estou vivendo? E essa compreensão ela é tão importante para que a gente não se revolte, para que a gente não crie nenhum tipo de ideia equivocada com relação ao nosso papel, e às nossas possibilidades. Né? Nós temos muitas possibilidades na nossa caminhada. Nós somos seres, como disse Jesus, vós sois deuses, né? E podereis fazer igual ou mais do que eu faço. Mas para isso, Jesus tinha a compreensão plena de toda a manipulação de todos os fluidos, porque ele foi, né, o organizador do nosso planeta. Claro que para nós nos falta muito ainda, mas se nós começarmos a compreender o que acontece no básico, nós certamente iremos compreender melhor aquilo que se passa conosco e podermos atuar como espíritos, inclusive no nosso corpo físico. Né? Muitas vezes nós recorremos ao tratamento espiritual por não termos a compreensão daquilo de como poderemos reorganizar o nosso corpo físico, porque nada mais é do que quando nós estamos num tratamento espiritual fazendo uma reorganização energética, né? Liberando os canais que fluem as energias. Então, muitas vezes, essas obstruções que são causadas pelos nossos pensamentos, que são causadas pelos nossos sentimentos, elas ocorrem pelo nosso não conhecimento. Né? Então, esse capítulo tem essa importância muito grande de nós entendermos, né, o que é basicamente o nosso corpo e o que é a matéria, né, que nos cerca e da qual a gente está imerso e que precisamos compreender e estar aqui o tempo que for necessário. Né? E sobre isso também vamos falar um pouquinho. Então, os seres orgânicos e inorgânicos, os espíritos nos dizem assim: são os que têm em si uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. Já bastaria essa primeira frase para que a gente compreendesse que tudo aquilo que tem vida possui uma fonte de atividade íntima. Né? E essa fonte de atividade íntima é aquela que advém de Deus, né? Porque nós reproduzimos corpos hoje já na ciência, já conseguimos reproduzir órgãos, já conseguimos fazer plantas de formas, através de enxertos, enfim, mas nós precisamos fazer essas réplicas a partir de uma atividade íntima já existente, né? Porque somente a célula, somente a matéria, ela é inerte. Né? Então, os seres orgânicos são aqueles que têm atividade íntima. Eu tenho atividade íntima, né? O ser humano, né? E os animais e as plantas. E assim eles definem. Né? Nessa classe estão compreendidos os homens, animais e as plantas. Esses são os seres orgânicos. Né? E os seres inorgânicos são todos os que carecem da vitalidade, de movimentos próprios e que se formam apenas pela agregação da matéria. Então a gente vai vendo os minerais, a água e o ar, etc. Né? Esses eles dependem, né, dessa agregação, da condensação, né, de outros movimentos químicos que ocorrem para que as coisas aconteçam, mas eles não têm a vitalidade. Uma vez colocados ali, eles são um corpo inerte. Né? E Kardec pergunta: é a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e nos inorgânicos? Porque se existe uma agregação de matéria, né, para formar a água, para formar o ar, para formar os minerais, existe um movimento ali também. Né? E os espíritos respondem: sim, a lei de atração é a mesma para todos. Claro, porque a matéria é sempre a mesma,
porém nos corpos orgânicos ela está animalizada. Animalizada, e qual é a causa dessa animalização da matéria? Sua união com um princípio vital. Aí é que está. O princípio vital, ele é o dedo de Deus, é a vida, né? Efetivamente colocada para que tudo aconteça. Então, nesse ponto, quando é tão maravilhoso, né? Porque esse o princípio vital, é alguma coisa que a gente não pode construir. E isso nos dá exatamente o nosso tamanho e o significado de Deus. Deus é a vida. Tudo o que acontece, aonde existe o toque de vida, existe Deus, né? Então, assim, já bastaria para que qualquer pessoa que não creia, não tenha fé, ou não tenha uma religião, ou não tenha uma crença, ela nesse momento, através dessa resposta muito simples, né, ela compreendesse a presença de Deus em todo o universo. E Kardec pergunta ainda se esse princípio vital reside em algum agente particular ou é simplesmente uma propriedade da matéria organizada. Ele pergunta se ele é efeito ou se ele é causa, né? Porque é uma pergunta interessante. Se você parar para pensar, ele pode ser só a causa ou ele é o efeito de alguma ação. E aí o Espírito fala que é uma coisa e outra, é claro, porque como a gente não consegue definir Deus, a gente não consegue definir também a ação deles todo, tudo que emana dele, a gente não consegue compreender na sua plenitude. Mas os Espíritos tentam nos passar aquilo que está palatável para nós nesse momento. E ele fala uma frase linda, eles falam: a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. Não é claro, quando esse agente sem a matéria não é vida também. Porque se a gente parar para nós, para o nosso olhar, para o nosso entendimento aqui, né? Se eu pego esse lápis, por exemplo, né, e ele é um objeto inorgânico, né, produzido da madeira, enfim, mas é um objeto inorgânico, e ele não possui vida, né, nesse momento, então eu posso dizer assim, que sem onde é que estaria o princípio vital que uniu esse lápis, essa matéria, essa agregação, essa caneta, esse estilete, enfim, né? Eu nem me preocupo com isso, simplesmente ele está lá, né? Então esse agente sem a matéria, para nós, ele não é vida, né? Porque ele não está, eu não consigo, é impalpável, né? Do mesmo modo que a matéria não pode viver sem esse agente, já que ela precisa ser atuada. E ele dá a vida a todos os seres que a absorvem e assimilam, né? Então, vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro, né? Então, a gente tem espírito, matéria e não para por aí, tem o princípio vital. E os espíritos dizem que sim, sem dúvida, um elemento necessário à constituição do universo, né? Mas que também tem sua origem na matéria universal modificada, ou seja, esse princípio vital, aonde ele habita, né? E um pouquinho mais adiante aqui, ele vem falar do fluido cósmico universal. O que é o fluido cósmico universal? Que muitos chamam de o hálito de Deus. É Deus em todos os lugares, em toda a criação, né? Em tudo. Nós temos Deus no ar que a gente respira, nos movimentos que a gente faz, e esse fluido vital que nos é dado, que é essa carga para que a gente possa viver aqui, ela advém, como nossos corpos advêm também, do fluido cósmico universal. Então estamos mergulhados, né? Mergulhados em quem? Em Deus, em vida, o tempo inteiro. Daí a importância dessa compreensão, para não acharmos que somos algo separados desse universo criado por Deus. Mas não esse universo que os nossos olhos veem através do telescópio. O universo multiverso, que é algo que nós não conseguimos compreender.
Ele pergunta assim: o princípio vital reside em algum dos corpos que conhecemos? Ele tem por fonte o fluido universal, né? Como eu falei, é o que chamamos de fluido magnético, fluido elétrico animalizado, é o intermediário, o elo que existe entre o espírito e a matéria. Então, o fluido, ele está em qualquer lugar e ele vai animalizar os nossos corpos. E ele pergunta se a vitalidade é atributo permanente do agente vital ou se desenvolve tão só pelo funcionamento dos órgãos. Ele não se desenvolve senão sem o corpo. Então, nesse momento, quando a gente percebe que o fluido vital também necessita do nosso corpo, é uma valorização que muitas vezes a gente escuta assim: você não precisa cuidar da matéria, você não desapegue, né? É importante a gente dar o devido tamanho a cada coisa. Esse fluido vital, essa bênção que a gente recebe, que é a da vida, que une o nosso espírito ao nosso corpo, precisa do nosso corpo físico. Então, daí a importância de nós respeitarmos essa ferramenta tão maravilhosa que a gente recebe, que é o nosso corpo físico. Não dissemos que esse agente sem a matéria não é vida? A união dos dois é necessária para produzir a vida, né? A vida no sentido terreno, né? Poder-se-á dizer que a vitalidade se acha no estado latente quando o agente vital não está unido ao corpo? Sim, é isso, ou seja, está no fluido cósmico universal. Na hora que, daí o milagre do nascimento de uma criança, né, que obviamente já está desenvolvida e possui vida dentro, né, na hora que ela desponta para o mundo, né, e que durante muito tempo achou-se que ali era o momento do nascimento efetivo, né, da criança, mas obviamente ela já estava viva dentro da barriguinha da mãe, né, mas o visualizar, o esplendor de ver a vida acontecendo ali naquele momento, tão importante, porque é um conjunto de órgãos todos se colocando o princípio vital em movimento e se mostrando. Né? Então, Kardec nos diz aqui numa nota que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Então, que a gente compreenda bem que por trás de todo o movimento que nós fazemos, de toda a ação que nós fizemos, de todo o abaixa e levanta, de todo o andar ou não andar, ou pensar, ou nos manifestar no mundo, nós estamos trabalhando com o nosso fluido vital. E agora a gente entra num segundo item, que é vida e morte, que é sobre como nós cuidamos desse fluido vital para que ele esteja conosco o maior tempo possível e que favoreça a nossa estada na nossa caminhada na encarnação. E aí Kardec entra com a primeira pergunta: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Esgotamento dos órgãos. É claro, quando nós esgotamos o órgão, né, nossos órgãos são materiais, eles têm um tempo, seja ele bem cuidados, ou se não forem bem cuidados, se sofrerem a ação do desgaste além do que o próprio tempo produz, né, nós iremos encurtar essa permanência do nosso corpo físico. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se a máquina está mal montada, cessa o movimento, e se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então a gente vai percebendo que quando a gente pega, e ele vai trazendo alguns exemplos aqui nesse capítulo, sobre realmente como se nós fôssemos um aparelho elétrico, um liquidificador, por exemplo, né? Ele está lá e ele possui toda aquela engrenagem, e a partir do momento que nós colocamos na tomada e que emitimos a energia, que seria como fluido vital, né, ele passa a funcionar. Se nós tiramos da tomada e aquela luz cessa, seja a televisão, seja o computador, né, que não é algum que não tenha bateria, que seja ligado direto na tomada, a partir do momento que corta a energia, cessa aquele aparelho, para de funcionar. Então é como se fosse o nosso corpo, né? Que sem o nosso fluido vital a gente não teria como. A matéria inerte se decompõe
e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. Que massa é essa? O fluido cósmico universal que vai animar outros corpos emitindo aquilo. E nesse capítulo tem uma pegada importante falando sobre qual é a carga, né? Porque a gente, quando compra um objeto elétrico, geralmente ele vem, por exemplo, vamos utilizar o nosso aparelho celular, né? Que hoje é comum a todos nós. As nossas baterias estão cada vez melhores, mas elas têm um tempo de vida, né? Eles chamam de vida útil. Então, depois de tantas recargas, tantas e tantas e tantas, a bateria já não suporta mais, ela já apaga, enfim. Esse é um dilema nosso do mundo moderno, né? A gente está sempre com o carregador querendo carregar nosso celular. E é isso. O nosso corpo físico trabalha mais ou menos da mesma maneira, né? Nós precisamos sempre dar cargas para que a gente possa melhorar o nosso fluido vital. E que cargas são essas que nós vamos dar? Né? O trabalho do bem nos fortalece e nos devolve fluido, né? Porque aqui também, e é importante porque são muitas questões e a gente não tem como ler todas elas aqui, em que vocês estudem sobre essa reposição fluídica, que é o que a gente faz quando a gente toma um passe. A gente recebe um fluido, né? E esse fluido vem carregado daquele fluido vital que nós muitas vezes desperdiçamos num aborrecimento, numa preocupação, numa angústia, numa dor, no medo. E o Dr. Herman fala muito sobre a questão do medo, que o medo ele é o primeiro passo para a angústia. Né? E a angústia desencadeia inúmeros processos no nosso corpo físico, inclusive eliminando células, matando células, né? Que estão ali cheias de fluido, né? Porque as células animalizadas elas estão dessa forma porque elas estão com fluido. Então, quando nós vamos queimando esse fluido de uma forma não correta, né, de uma forma não natural. Claro que ficarmos na posição de Buda ou de meditação 24 horas por dia, se alimentando frugalmente e nada fazendo, também irá nos matar mais cedo, ou mesmo que nós estendamos a nossa vida, não teremos cumprido a nossa tarefa. A nossa vida é difícil, um mundo de provas e expiações, existiram dores, aflições, então nós temos que passar por elas. Mas o que a doutrina faz por nós? O que a doutrina espírita, né, trouxe para cada um de nós? Esse conhecimento do mundo espiritual, né, essa comunicabilidade com os espíritos para que a gente possa entender esse intermeio, por que a gente está aqui? Por que tantas aflições, causas das aflições anteriores, causas atuais das aflições? Por que nós vivenciamos essas dificuldades? Por que nós vivenciamos as alegrias que tantas vezes nos renovam o coração? Por que muitas vezes o nosso corpo físico necessita do descanso, né? Não só da noite, mas do descanso de umas pequenas férias ou de um final de semana, para que a gente possa reorganizar os nossos fluidos interiores. Então, que estejamos em contato com a natureza, que é um grande repositório. O mar, nós temos um dos maiores litorais do país. O mar, segundo André Luiz, segundo Emmanuel, é um dos maiores repositórios de fluido, né, que nós podemos entrar em contato. Né? As florestas, vivemos numa cidade super favorecida, né, por muitas matas ainda. Então, a própria água, a água fluidificada, aquela que nos beneficia, e por isso sempre a orientação de no Evangelho no Lar nós colocarmos a garrafinha de água, né, para que a gente possa receber, né, através desse mundo material, que não é só o espiritual, essa reposição de tudo aquilo que a gente gasta. E esse fluido nos é colocado para cada um, quando nós aqui chegamos no planeta, numa determinada medida, conforme a nossa programação. Né? E nós podemos estendê-la um pouco ou encurtá-la. Né? Aí vai estar dentro do nosso livre-arbítrio a nossa condição de como atravessamos essa jornada. Né?
Ainda que tenhamos inúmeros problemas físicos, se nós estivermos consociados com bem, poderemos sim ser merecedores, né, o que é chamado de moratória, para que a gente possa continuar a nossa trajetória no bem. É claro que sem nenhum sentido de comparação nossa, mas Chico Xavier foi um desses seres maravilhosos enquanto esteve aqui encarnado, continua sendo no plano espiritual, claro, liberto de todas as suas aflições físicas, né? Mas Chico teve uma moratória, porque ele pediu que gostaria de continuar para fazer um trabalho para com as mães sofredoras. Então, os últimos 10 ou 12 anos do Chico no planeta foram exclusivamente de dedicação e amor para as mães, né? No trabalho do consolo, das psicografias dos filhos. E vejam que ele já não enxergava, pouco se movimentava, sofria de uma série de... num corpo muito debilitado, mas num espírito grandioso, né? Então, é claro que ele tinha todo o merecimento, né? Nós não temos esse tamanho, mas a gente pode fazer o nosso melhor. Então, todas as vezes que nós nos percebermos desequilibrados, chateados, angustiados, que nós busquemos, né, através do trabalho do bem, do amor ao próximo, do auxílio, do consolo, todos aqueles necessitados, porque necessitados sempre nós os teremos, né, a forma de reposição para o nosso corpo físico. E ir também, quando nós não estamos conseguindo, para o nosso tratamento espiritual. A prece abre um canal extraordinário para que nós sejamos o repositório, né? Durante a noite, durante o sono, nós podemos, o descanso do corpo físico é obrigatório na nossa condição de humanos aqui, nesse plano, enquanto temos esse corpo denso, ele necessita do descanso, né? Mas o nosso espírito liberto pode trabalhar, né? Então, que possamos pedir aos nossos mentores que o nosso espírito se liberte, vá em desdobramento, auxiliar, e isso será também mais uma forma de reposição. Dar amor, receber amor, não optar pelas discussões, não optar pelas brigas, pelos desentendimentos. Momento difícil do nosso planeta, né, que se encontra com pontos de guerra. Vibremos, em vez de só olhar, que estejamos cientes, conscientes, atentos às notícias, claro, né, não somos seres alienados, mas que nós vibremos pelo coletivo, todos são nós, não de forma partidária, e sim de forma coletiva, para aqueles que ainda não conhecem a luz de Deus e para aqueles que, conhecendo, sofrem muitas vezes os ataques e o corte das suas próprias vidas, né? Então, que nesse momento glorioso, onde nós começamos a dar o primeiro passo no entendimento do que é o ser orgânico, qual é a ligação, qual é o presente que é dado pela vida para nós através do fluido, nós possamos observar os nossos momentos de baixa de energia para que a gente possa repor, né, e poder chegar ao final da nossa trajetória, né, tendo completado realmente utilizado da melhor forma possível esse sopro de vida que nos foi dado, né? Então, que na graça de Deus Pai, Jesus nosso Mestre, Espíritos amigos, nosso querido Dr. Herma, que tanto, né, carinhosamente e incansavelmente nos sustenta e nos ajuda, né, que nós possamos encerrar esse estudo de hoje na certeza de que esse fluido vital é o grande hálito e presente de Deus para cada um de nós, que saibamos valorizar e bem cuidar daquilo que nos é dado por empréstimo, mas que é o que Deus espera de cada um de nós, que nós nos manifestemos nesse mundo em prol da paz e do nosso próximo. Fique conosco, graças a Deus.